Um dos maiores erros que os profissionais cometem é tratar droga como um problema ou tentar tratar droga, né? Resolver a questão droga. A questão droga não é algo que nós precisamos dar tanta atenção. Muitas vezes a gente gasta muito combustível emocional tentando resolver algo que não é o primordial, né? Muitas vezes, como eu sempre digo, como o uso de substâncias é uma consequência, eu preciso ver o que antecede a minha decisão de usar droga. Quando eu escolho usar drogas, o que acontece comigo antes? Então, numa sessão terapêutica, por exemplo, eu vou te perguntar exatamente isso. O que antecede o seu desejo e a sua decisão de ir em direção a uma biqueira, por exemplo? De pegar um papelote? A raiva, frustração, medo, insegurança, depressão. E aí a gente precisa ir nessa raiz. Por isso que é interessante a psicanálise, né? A psicanálise ela vai dar essa capacidade da gente ir lá na raiz do problema, entender, tentar puxar algumas coisas, né? Porque não é verdade que a pessoa vai na biqueira e tô indo porque eu quero ir e pronto, ou simplesmente porque é gostoso usar. Existe, também existe, mas na maioria dos casos não é verdade. Na maioria dos casos o indivíduo ele tá querendo evitar algum sentimento, alguma emoção. Ele está querendo criar uma barragem. E a droga faz esse papel. Muito bem feito. Falar que não faz é uma insanidade. Ela faz, sim. E aí a gente precisa entender, por exemplo, casais, né? Muitas vezes o dependente entra em um processo de recuperação significativo, num processo muito bom, mas o relacionamento que ele tem acaba sendo um grande problema para ele. Então esse indivíduo ele tende a sentir mais depressão, ansiedade, fica mais enraivecido, né? Aquela irritabilidade maior, né? A mulher também muitas vezes se sente ofendida, se sente triste, se sente para baixo. Aí o homem se sente culpado muitas vezes, se a dependência química está no homem, né? O homem se sente culpado muitas vezes, né? E aí vai usar mais drogas para anestesiar essa culpa. Então a gente precisa começar a olhar mais para as raízes, né? O que faz com que eu entre em rota de colisão? Qual é a ocorrência, né? A sensação, o sentimento, o pensamento, as crenças que eu tenho que me colocam nessa rota de colisão. Isso é extremamente importante perceber isso. É um trabalho mais complexo, né? Com certeza é um trabalho mais complexo, né? Que nem você tratar um indivíduo é muito mais difícil do que você tratar um uso de droga. Porque geralmente no uso de droga você vai fazer uma anamnese ali de 3, 4 páginas, você vai fazer umas 10, 12 questões para o paciente, qual era a substância, quanto tempo de uso, idade que iniciou, basicamente isso. E mais algumas perguntas ali, idade, usava acompanhado sozinho, já teve overdose, essas coisas. Mas quando a gente vai tratar o indivíduo, o trabalho ele é muito mais, tem que ser muito mais primoroso. Por isso que às vezes eu fico meio indignado quando eu vejo algumas pessoas aparecendo aí, eu sou terapeuta. Cara, peraí. Não é brincadeira você lidar com determinadas situações. Você lidar com... Que infelizmente tem casos clínicos que eu gerenciei que eu não posso falar aqui, né? Contar a história, claro, sem citar o nome de ninguém. Mas porque o TikTok não vai deixar eu falar. Mas tem coisas que se você não tiver uma estrutura emocional, porque o terapeuta, ele mais do que tudo, ele tem que ter uma estrutura emocional violenta para lidar com determinadas circunstâncias.
E muitas vezes não tem. E aí você vê pessoas que infelizmente pararam de usar drogas há 2 meses, já... Agora eu sou terapeuta, agora eu vou fazer atendimento individual, agora eu vou fazer atendimento online, vou cobrar R$ 150, ou 50, né? Eu vi um que começou a fazer atendimento por R$ 50. E o cara sem estrutura nenhuma, sem capacidade nenhuma, sem formação nenhuma, sem peso nenhum. E isso é muito muito problemático, porque aí os terapeutas responsáveis, gabaritados, acabam tendo que pegar muitas vezes uma bomba, né? Acabam tendo que fica ali às vezes as primeiras 10, 15 sessões tirando os espinhos do peixe e desarmando bomba que o outro cidadãozinho lá que se diz terapeuta fez. Infelizmente nós passamos por isso também, né? É que nem quando você leva seu carro para um mecânico marreta, aí o mecânico competente, responsável, ele vai falar, não, peraí, tá tudo errado. Ele vai ter que desfazer todas as gambiarras para fazer tudo certinho, passar o chicote original, bonitinho, tirar aqueles remendos de fio que o outro fez, para que realmente o trabalho dele possa ficar bom, né? Então, a gente precisa entender que dentro desse processo, a gente precisa dar atenção para muitas coisas, né? A gente não pode dar atenção só para o uso de droga. O uso de droga realmente, sempre nas minhas abordagens, em todas as minhas abordagens, meus pacientes todos, eu sempre trato a droga como o menor problema. E realmente tem que ser assim. A droga é o menor problema, é o problema mais evidente, é o problema que a gente exclui mais rápido. Curtiu o conteúdo? Curte, comente e compartilha. Abraço.